É a dimensão da fantasia, uma região além da imaginação. Além da imaginação, emergiu como um criador de tendências na televisão do início dos anos 1960, ao mesmo tempo que oferecia emprego a jovens atores que mais tarde se tornariam estrelas. Criada por Rod Serling, a série de antologia geralmente era voltada para os gêneros de terror, ficção científica e fantasia. Apresentando cenários kafkianos independentes com moral e finais surpreendentes, além da imaginação gerou seu próprio império de mídia, completo com 3 séries subsequentes, um longa-metragem, um filme de TV, uma série de rádio, atrações em parques temáticos e muito mais. Com cada episódio seguindo uma nova narrativa, o elenco de Além da Imaginação incluía muitos atores jovens e velhos que ainda não eram tão conhecidos entre as massas. Para alguns, várias aparições em Além da Imaginação ajudaram a ganhar alguma popularidade. Para outros, eles tiveram que se apegar a mais alguns filmes e programas para obter o reconhecimento de que agora desfrutam. De grande parte do elenco original de Jornada nas Estrelas a futuros indicados ao Oscar, conheça algumas dessas celebridades que participaram dos episódios da clássica série de antologia. Uma das estrelas convidadas mais esquecidas em Além da Imaginação foi o próprio Sr. Spock de Jornada nas Estrelas. 5 anos antes da estreia de Jornada nas Estrelas, Leonard Nimoy apareceu no episódio O Valor da Piedade. Curso, distância 45. Curso, distância 45. É isso mesmo que ouviu. Ambientado durante a Segunda Guerra Mundial, o episódio apresenta o dilema moral de um oficial do exército dos Estados Unidos ao ordenar que suas tropas atirem contra um batalhão japonês, mas depois acorda como um soldado japonês na linha inimiga. Tenente, o senhor deixou cair o seu binóculo. Com Jim Stockwell no papel principal, Nimoy teve uma breve participação como Hansen, um soldado ligado ao batalhão americano. Mais alguns papéis na TV se seguiram antes de seu eventual sucesso como Spock. A primeira atriz a interpretar a versão live-action da Mulher Gato, Julie Newmar foi uma das estrelas da série Batman liderada por Adam West, que estreou em 1966. Mas antes de sua passagem como anti-heroína, Newmar apareceu no episódio de 1963 O Tempo é uma Ilusão. A história moral sobre a ganância humana girava em torno de um rico empresário que é tentado a acumular outra fortuna com a encantadora fêmea fatal, Sra. Devlin. Newmar interpreta a antagonista com a vibração misteriosa que mais tarde traria para a Mulher Gato. Sr. Peter Smith. Ora, Sr. Peter Smith, meu caro. A revelação do terceiro ato de Devlin ser realmente o diabo torna a passagem de Newmar em Além da Imaginação ainda mais memorável. Uma década antes de assumir o papel do adorado detetive Columbo, Peter Falk teve uma atuação deliciosamente exagerada como o ditador centro-americano Ramos Clemente, um tirano que finalmente consolida sua posição, mas é enlouquecido de paranoia por um espelho mágico que revela os traidores ao seu redor no episódio O Espelho, de 1961. O que foi? George Takei apareceu em vários projetos de vários gêneros, mas é mais lembrado por interpretar o Sr. Sulu em Jornada nas Estrelas. Takei apareceu em um dos episódios mais introspectivos de Além da Imaginação. Intitulada O Encontro, a narrativa baseada no diálogo focou nas interações entre um veterano americano da Segunda Guerra Mundial, interpretado por Neville Brent, e um japonês que afirma ser americano.
Definitivamente um episódio significativo na história do programa, o encontro colocou aqui a energia emocional de Takei em plena exibição. A carreira estelar de Robert Redford teve seu início humilde em um episódio de 1962 de Além da Imaginação. Por que está me torturando? Não posso me mover. Ai. Redford apareceu no episódio Nada no Escuro como o jovem e arrojado policial Harold Bendel, mas quando aparece na porta de uma senhora idosa com um ferimento fatal, é confundido com a própria personificação da morte. Representando um thriller psicológico emocionante, o episódio foi ancorado por performances notáveis de Redford e de sua co-estrela Gladys Cooper, que já era uma atriz consagrada naquela época. Redford, é claro, se tornaria um dos principais atores de Hollywood. Antes de liderar comédias enquanto permanecia como um símbolo sexual de Hollywood na década de 1970, Burt Reynolds era um ator esforçado que fez sua estreia na TV em 1959 em Western Riverboat. Interpretando um sósia de Marlon Brando, Reynolds achou o papel frustrante e acabou desistindo. Alguns anos depois, Além da Imaginação ofereceu-lhe uma oportunidade melhor de canalizar seu Marlon Brando interior. O poeta girava em torno de um roteirista desajeitado que ressuscita William Shakespeare como seu escritor fantasma. Uma sátira direta à sala comum dos roteiristas de TV, Reynolds teve o papel coadjuvante como Rock Rhodes, uma estrela hipermasculina obviamente influenciada por Brando. Junto com Sulu Spock, o protagonista de Jornada nas Estrelas, Capitão Kirk, também teve uma aparição precoce em Além da Imaginação. A jornada de William Shatner em Além da Imaginação começou em Na Hora H, de 1960, no qual ele interpretou um marido recém-casado que fica supersticioso seguindo as mensagens de uma máquina de adivinhação. Está brincando, não é? Eu digo... Dom, não mais. O ator canadense voltou à série em 1963 com a versão original de Pesadelo nas Alturas. O episódio apresentou Shatner como um passageiro paranoico, assombrado por uma figura sinistra aparecendo do lado de fora da janela de seu avião. Shatner está em plena forma aqui, com sua marca registrada falando por si. Astro mirim do filme Minha Amiga Flicka e antes de encantar o mundo como o adorável Cornelius na franquia Planeta dos Macacos, McDowell era Sam Conrad, um biólogo em missão a Marte que descobre que o povo marciano não é tão diferente de nós em As Pessoas São Todas Iguais em Qualquer Lugar, que foi ao ar em 25 de março de 1960. Por quê? Por que vocês fogem de mim? Dependendo da sua idade, você pode se lembrar de Burgess Meredith como o pai substituto e treinador de rock, Mickey, nos 3 primeiros episódios da franquia de filmes, ou o covarde pinguim do Batman da TV de Adam West, de 1966 a 1968. Mas antes desses papéis, ele apareceu em vários filmes e em 4 episódios de Além da Imaginação. Sua aparição mais famosa é provavelmente em Tempo Suficiente, onde ele interpreta um leitor ávido que todo mundo adora criticar por sua obsessão pela leitura. Ele consegue ser o único sobrevivente de um holocausto nuclear e comemora que agora tem tempo para ler o quanto quiser. Livros! Livros! Todos os livros que eu quero! Todos os livros! Todos os livros que eu quero! Shakespeare! Shaw! Shelley! Oh, todos os livros que eu quero!
ele então quebra os óculos e nós o deixamos de luto por sua visão deficiente e má sorte. Mas, pelo lado positivo, ele provavelmente teria morrido de envenenamento por radiação muito antes de terminar pelo menos uma pilha de livros. Em Sr. Jingle, o mais forte, Meredith interpreta um vendedor de aspiradores de pó e um perdedor chamado Luther Jingle. Um marciano de duas cabeças vê o Sr. Jingle e decide que ele seria o sujeito perfeito para um experimento. O marciano dá a Jingle uma força incrível. Jingle usa seus novos poderes para chamar a atenção do mundo. Quando ele está prestes a ter seu grande momento ao vivo na televisão, o marciano retira seus poderes, fazendo-o parecer um idiota. Porém, nem tudo está perdido, pois alguns venusianos aparecem e concedem a Jingle maior inteligência antes que o show termine. Em Emissário do Inferno, Meredith interpreta o Diabo, que faz um acordo com o jornalista suicida. Ele também retrata o bibliotecário que está condenado à morte no episódio da Guerra Fria, O Homem Obsoleto. O Conselho julgou-o ultrapassado. Sua sentença é a seguinte, Sr. Wordsworth. Deverá ser executado num período de 48 horas. O episódio Os Sobreviventes apresenta não uma, mas duas futuras estrelas, embora suas carreiras envolvessem tipos de trabalho muito diferentes. Charles Bronson se tornou uma estrela de ação. Elizabeth Montgomery é, obviamente, mais conhecida por interpretar a adorável bruxa e esposa Samantha no seriado de televisão A Feiticeira. Mas, em 1961, ambos os atores se transformaram em combatentes inimigos depois que uma guerra destruiu a maior parte da humanidade. Rod Taylor conhecia bem o fantástico quando estrelou A Máquina do Tempo. Em Céu Aberto, ele interpretou o Coronel Clegg Forbes, um astronauta cuja viagem ao espaço pode ter feito com que ele e seus companheiros de tripulação desaparecessem. Estamos famosos, até que saímos bem nesta fotografia. Telly Savalas é conhecido mundialmente como Kojak, o detetive careca e amante de pirulitos. Antes de tudo isso, porém, ele interpretou um homem que se casou com uma mulher que tinha uma filha de um relacionamento anterior nessa série. Savalas não gostava da menina, pois ela era um lembrete constante de que ele não poderia ter seus próprios filhos. A menina ganha uma boneca falante que logo se torna objeto de horror para Savalas. Meu nome é Tina Tagarela e acho que posso até odiar você. Ela o provoca, dizendo que o odeia e que vai matá-lo. Ele tenta, sem sucesso, se livrar da boneca. Antes de Jonathan Harris e Billy Mumy embarcarem no Júpiter 2 em Perdidos no Espaço, apareceram em 5 episódios combinados de Além da Imaginação. Harris interpretou um médico no episódio Sala 22 Necrotério. Pega no copo e escuta o tic-tac do relógio alto. Muito alto. Ele também apareceu brevemente em O Silêncio como um advogado. Uma rara ocasião monumental, não é, Arte? 12 meses atrás você se destruiu, como eu disse que aconteceria. Billy Mumy, de 6 anos, se tornaria o favorito dos diretores de elenco de Além da Imaginação e de outros programas básicos da época. Sua primeira aparição veio no episódio da 2ª temporada Telefonema Interurbano, onde ele interpretou um menino que se comunica com sua falecida avó em um telefone de brinquedo que lhe foi dado poucas horas antes dela morrer. Você me dá um sorvete, vovó?
Na quinta temporada, ele se juntou a Jack Klugman como pai e filho na comovente história de Serling, Tributo a Pip. Mas seu trabalho mais memorável foi feito no tenebroso episódio da terceira temporada, Um Bom Dia, onde ele interpreta um garotinho que usa seus poderes místicos para eliminar pessoas que pensam mal dele. Você é um homem mau. Você é um homem muito mau. E você fica pensando coisas ruins sobre mim. E para o momento é só. Até breve.